Olá, pessoal, boa noite, né? Vamos hoje aqui, nós estamos finalizando essa semana, né, as aulas do nosso módulo. Nós estamos falando aí, ultimamente sobre economia e mercado, né? A gente finaliza esse módulo hoje e amanhã falando sobre isso. Falamos um pouco lá no começo, só para a gente relembrar, falamos sobre economia, né? Quais são os fatores econômicos, como que funciona a economia nossa no Brasil, no mundo. Depois nós passamos para um pouco falando sobre o mercado, né? Quais são as ações de mercado, o que, que o mercado dita de regras, enfim, a gente discutiu um pouco de cada coisa. Depois nós caminhamos e entramos dentro do mercado financeiro e hoje nós vamos falar de bolsa de valores, tá? Hoje é uma aula mais curtinha, uma aula bem rapidinha mesmo, onde nós vamos explicar um pouquinho para que vocês tenham noção de como que é a bolsa de valores, como que funciona, né? E espero que vocês gostem. Eu preparei uma aula bem gostosa aqui, bem prática. E se tiver alguma dúvida, já estou aqui no grupo do WhatsApp. É só mandar alguma mensagem para mim durante a aula mesmo, que eu já vou respondendo vocês. Tá bom? Vamos lá então. Essa é a nossa 15ª aula, né, de gestão comercial, e onde o nosso assunto é bolsa de valores, tá? Não sei se vocês já viram ou se já tiveram alguma aula já sobre isso. Se tiverem, me desculpe, me perdoe, mas vou tentar fazer um negócio diferente aqui. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco aí os conceitos, né, os principais conceitos relacionados a bolsas de valores, tá? No Brasil e no mundo. Mas na aula de hoje especificamente nós vamos falar sobre como é essa instituição e como que ela funciona, como que ela opera no mercado financeiro aqui do Brasil, tá? Vamos estudar também os usuários da bolsa, né, os usuários desse tipo de mercado e como que eles interagem com a bolsa para ter acesso às transações financeiras que são realizadas lá de fato, ok? As bolsas de valores, pessoal, nada mais são do que instituições financeiras, tá? Elas são importantíssimas, né? Porque é através dela, usando ela como acesso, que empresas tomadoras, né, de capital têm acesso às pessoas e empresas que são investidoras, tá? Como é feito isso? Através da comercialização de ações, de títulos e todos os ativos mobiliários que existem no mercado financeiro. As bolsas de valores, por exemplo, são espaços, né? Vamos imaginar aí prédio, uma sala, um ambiente, né, em comum, aonde são negociadas as ações de empresas de capital aberto, tá? Foquem bem isso, são somente empresas de capital aberto, através do encontro dos dois tipos típicos de usuários do mercado financeiro, que são os poupadores e os tomadores, tá? Os poupadores são pessoas como eu e você, né, que temos um valor, né, poupado, nós temos um dinheiro na poupança ou em casa, enfim, a gente recebe aí os nossos ordenados, os nossos salários, sobra uma grana que a gente deseja aplicar. Então, esses somos nós, os poupadores. E do outro lado estão os tomadores de capital, que são as instituições que precisam fazer dinheiro, precisam fazer, né, capital, e aí elas vendem parte das suas empresas em fatias pequenas, chamadas ações, né, ou títulos, para os poupadores, que durante um período passam a ser sócios, né, entre aspas, dessas empresas, tendo uma parte do seu capital investido nessas empresas. Ok? A negociação, né, a venda, o negócio de bolsa de valores se dá por meio da intervenção de corretores financeiros, né? Aqui nessa imagem a gente vê eles aqui perfeitamente, ó. São esses corretores aqui que se encarregam de ofertar e procurar as ações de interesse dos usuários do mercado financeiro, e em troca disso eles cobram uma comissão
em função do valor da transação, seja de compra ou venda desses ativos financeiros, ou seja, de ações, tá? Então, quando eu quero comprar ou vender ações no mercado financeiro, eu não faço isso sozinho, eu faço através de. Hoje existem aplicativos, empresas, né? Mas enfim, em resumo, são esses caras aí, ó, os operadores da bolsa, que são chamados, eles é que são os interlocutores nossos, né? Por exemplo, eu tenho ações na Petrobras e quero vendê-las, porque elas estão com preço bom hoje. Pontualmente hoje, na parte da manhã, estou vendo que elas estão com preços bons. Então, esses caras aqui, né, um deles é um corretor meu que atende a mim e outras N pessoas. Ele vai procurar na carteira dele, ou seja, na relação de clientes dele, quem quer comprar ação, ou quem está entrando agora, ou quem já está na carteira dele, que queira comprar ações da Petrobras. Então, ele pega as minhas, exemplo, a R$ 100 e vende a 110 para aquela pessoa que está comprando. Tá? E aí ele ganha eu pago a ele uma comissão dessa venda na operação que ele faz para mim, tá? Lembrando que depois eu vou fazer um resumão para vocês aqui, mas isso é feito uma centena de vezes durante o dia, tá? Muitas vezes, só para que vocês tenham uma ideia, eu posso comprar e vender ações da mesma empresa no mesmo dia várias vezes, tá? Tenho ações da Petrobras, vendo elas de manhã, compro elas antes do almoço, vendo à tarde e compro no final do dia de novo, tá? Vai depender muito de como está o mercado naquele dia, ok? Mas tudo isso se dá através desses, vamos chamar assim, aqui eles chamam de corretores, né? Eu prefiro chamar de operadores, tá bom? Que são as pessoas que ficam responsáveis em negociar essas ações. Em geral, as bolsas de valores não são empresas, tá? Como assim, professor? Elas não são empresas de uma pessoa só, que tem um dono e tem funcionários, não. Elas são sociedades civis de utilidade pública e sem fins lucrativos, tá? Montadas e administradas por empresas corretoras que a compõem, tá? Algumas pessoas conhecem por sociedade, né, civil pública, ou seja, ela é uma instituição pública, ou seja, ela pertence ao governo local, mas é operada por pessoas comuns que o poder público indica, tá? Elas têm lá as suas receitas, né? Elas ganham comissões em cada operação também, né? Elas têm uma lucratividade, porém esse dinheiro do lucro não vai para o bolso de ninguém, não vai para o bolso do dono ou para o bolso do governo. Ele volta totalmente para a instituição, tá? Ah, mas eu nunca vi falar disso. Nós temos várias empresas assim. Uma das que a gente mais conhece aqui, eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui em Araxá, é o UniAraxá, é a nossa faculdade aqui, é o nosso centro universitário. Nosso centro universitário é assim, é uma empresa pública de capital privado, vamos falar assim. Ou seja, ela é parte pública, parte privada, mas ela não tem um dono, né? O dono é o poder público, é o prefeito da cidade, que indica quem vai ser o gestor financeiro, político, organizacional dela, né? Só para vocês terem ideia, hoje a faculdade é lá, né? O centro universitário, onde a gente estuda, faz toda a parte ali acadêmica, pedagógica, e existe a FCA, que é a fundação que cuida do Instituto UniAraxá, da instituição UniAraxá, né? É quem de fato recebe as mensalidades, é quem de fato paga os professores, os funcionários, faz todas as compras, é responsável por tudo, tá? Então, assim, dessa mesma forma, existem as bolsas de valores que, na maioria, né, bem dizer, geral, podemos dizer, são sociedades civis de utilidade pública. Essas empresas corretoras instalam as bolsas de valores em edificações mesmo, prédios comuns, né, com uma infraestrutura ali física e tecnológica, né, para que possa efetuar a negociação e transação dessas ações da forma mais segura e organizada possível, tá? Dando aí aos compradores e vendedores todas as vantagens que eles têm que ter para fazer seus negócios, tá? É por isso que todo o lucro disso volta ali para investimentos de tecnologia, computadores, enfim, uma série de coisas, né? Outra empresa também que vocês conhecem muito, que é assim também, de utilidade pública,
é o sistema do Senai, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de conhecer a empresa mais a profundo. É muito bacana. Então, todo o lucro que é gerado pelo negócio volta para o próprio negócio. Então, é uma empresa muito rica. Eu tive a oportunidade de conhecer um hotel escola do Senac. Nossa, é fantástico. A qualidade dos equipamentos, todos os computadores são Dell, todos os aplicativos ali, não, os softwares, né, são de melhor qualidade. Esse hotel que eu fiquei, só para vocês terem uma ideia, todos os quartos tinham torneiras banhadas a ouro, assim, uns quartos de luxo. Então, tudo que eles ganham de dinheiro volta para a instituição. Então, as pessoas são muito bem pagas por isso. Enfim, é muito bacana. Tá? Então, são empresas que dão muito certo, além delas terem ali uma lucratividade muito alta. As companhias que têm ações negociadas nas bolsas são chamadas de companhias listadas, tá? Eles conhecem por companhias listadas. E para que uma companhia tenha ações, né, uma empresa tenha ações negociadas na bolsa, ela deve ser aberta ou pública, tá? Que a gente chama de capital aberto ou capital público. E esse termo público não é que significa que ela é do governo, não, tá? É porque, como ela se torna pública, o investidor, a pessoa que compra parte dela em ações dela, é, de alguma forma, dono, ou pode vir a ser dono de ações daquela empresa. Né? Dependendo da regra, como foi colocado, eu posso ter muitas ações e me tornar o sócio majoritário dela. Tá? Tudo isso vem descrito quando ela vai ingressar nesse mercado. Ela tem que cumprir algumas normas, então tudo isso vai estar descrito lá. Tá? E para comercializar essas ações na bolsa, a empresa, a organização, deve atentar e atender todos os requisitos que estão estabelecidos pela Lei 6.404 de 76, que é a chamada Lei das SAs, tá? E as instruções também, ela deve seguir todas as instruções da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tá? E também normas estabelecidas pelas próprias bolsas, ou seja, a própria bolsa também, além de tudo, ainda tem uma regra, né, as quais essa empresa deve seguir, tá? Então não é assim para qualquer empresa, não é para qualquer pessoa, é um negócio muito bem organizado para que não haja nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de benefício para A ou B, tá? Aqui no Brasil, né, nós temos a nossa Bolsa de Valores aí de São Paulo, né, que até então, há um tempo atrás, eram duas empresas, né, era a BMIF e a Bovespa, tá? Hoje, atualmente, há um tempo atrás, perdão, elas se uniram, né, se tornaram a BMF Bovespa, e hoje em dia, eu estou usando aqui como base o livro, né, mas hoje em dia ela já é a B3, tá? Conhecida como B3, ela mudou o nome dela. Ela é uma entidade, né, daqui no Brasil, onde são negociadas as ações das empresas de capital aberto do nosso país. Tá? A BMF Bovespa é uma companhia de capital brasileiro, totalmente brasileiro. Ela foi criada em 2008, a partir da integração, né, das operações das duas bolsas, como eu falei com vocês. Da Bolsa de São Paulo, Bovespa, e da Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é a BMIF. Após a criação da BMF, Bovespa, que foi em maio de 2008, a integração delas foi entre as bolsas de mercadorias e futuros, né? E isso fez com que ela se tornasse a maior bolsa da América Latina, tá? A segunda maior das Américas e a terceira maior do mundo. Tá? Então é muito bacana, ela é muito forte, ela tem uma presença no cenário mundial muito forte, viu? Antes dessa integração, ambas as bolsas operavam separadamente, né? Cada um com a sua importância e cada um com a sua participação nesse mercado nacional. A Bovespa, porém, foi fundada em 1891. Então pensa, ela já está aí com seus quase 130 anos, né? E participou da formação do mercado brasileiro financeiro, né, ao longo desse século XX todinho.
como sendo uma das mais importantes bolsas de valores do mundo, tá? Já a Bolsa de Mercadorias e Futuro foi criada em 86, era mais nova. E ela foi criada como uma instituição para comercialização de ativos financeiros relacionados a mercadorias da atividade agropecuária do Brasil. Tá? Trouxe uma foto para vocês verem das duas bolsas na época, né? Hoje, a BMF Bovespa, ou B3, como vocês preferirem, ela está sediada ali na cidade de São Paulo, tá? Eu tenho muita vontade de conhecer lá, né? Já houve uma oportunidade na época quando eu fazia faculdade de ir, mas eu não pude, mas eu ainda espero ter outra oportunidade para conhecer, porque é um mercado que me fascina muito. Particularmente, eu gosto muito. As vantagens. Uma das vantagens de nós investirmos em bolsa é que o investimento em ações é aberto para qualquer pessoa, tá? Seja ele um indivíduo de grande ou pequeno investimento. Tá? A bolsa é um mercado onde eu posso investir de uma forma mais agressiva, mais arrojada, independentemente se eu sou grande ou pequeno investidor. Os pequenos têm a oportunidade de comprar uma pequena quantidade de ações, né? Bem ele de acordo com suas posses, né? E com isso se tornar um sócio minoritário daquela empresa que ele está comprando as suas ações. Assim, a bolsa de valores é uma opção de geração de renda adicional para esses pequenos poupadores, né? Ou seja, eu tenho a opção de colocar numa poupança, num CDB, num título do Tesouro, né, Nacional, mas também eu tenho a chance de ganhar um pouquinho mais com um risco um pouco maior se eu comprar ações, né, comprar e vender ações no mercado financeiro. Um outro ponto fundamental que nós devemos falar aqui é sobre a BMW Bovespa, ou B3, é que nela, como em todas as demais bolsas de valores, os preços oscilam acompanhando o ritmo da economia, tá? E oscila muito durante o dia todo. Assim, qualquer que haja perspectiva ou rumor de recessão ou crise no Brasil ou no mundo, pode fazer com que os preços das suas ações tenham uma queda repentina. Mas, por outro lado, qualquer assunto, qualquer perspectiva também de otimismo pode fazer com que os seus preços venham a subir, tá? E isso é chamado de expectativa de lucros futuros. Ou seja, é um mercado que a gente chama de mercado flutuante. Começa bom e pode terminar ruim ao final do dia. Tá? Então, na aula de hoje, a gente teve uma oportunidade de entender um pouco mais o que são as bolsas, né? Qual é a sua função no mercado e como elas estão operando no Brasil. Tá? A gente pôde também entender que a B3, né, é uma empresa de capital civil público, né? E as vantagens que ela oferece é que, seja grande ou pequeno, você pode investir, né, e negociar ações no seu mercado. Tá? Eu gosto muito, particularmente, eu acho um negócio muito bacana, né? Para quem gosta aí de investir um pouco mais, para quem gosta de ser mais arrojado, né? A poupança passa a ser pouco, eu quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro. O mercado financeiro de ações é fantástico, é uma oportunidade tremenda. Porém, alguns especialistas com os quais eu já conversei me dizem o seguinte: é um mercado para você entrar aonde você não precisa daquele dinheiro. É um mercado de futuro. Então vamos imaginar uma situação: você tem aí R$ 1.000, R$ 2.000, 100, 10, independente do dinheiro que você tem. Você não vai precisar dele agora. Então, uma das melhores opções que você tem é fazer esse tipo de investimento, né? É um negócio complexo, não é para qualquer pessoa, né? Se você entrar na internet, você vai achar vários cursos para você fazer, mas todos são assim de nível bem básico. O interessante é você procurar agências especialistas nisso. Aqui em Araxá tinha uma, não sei se ainda tem ainda,
Mas geralmente tem, se pesquisar na internet aí você consegue. Aí temos uma famosa aí no Brasil, a XP Investimentos. Então você vai achar várias agências, aonde você pode ali de imediato já comprar um pacote que eles vão te oferecer, né? Nesse pacote geralmente vem, né, ações ali de Petrobras, Google, Netshoes, ou seja, vem ali um pacote com empresas que estão operando no mercado financeiro, empresas que são de capital aberto, e nisso você já consegue fazer algumas negociações, algumas transações e já começa a ver ali o seu dinheiro rendendo, né? Obviamente que você pode começar o dia, por exemplo, eu apliquei R$ 1.000 em ações lá. Então hoje eu já estou com R$ 1.400, pelo que eu estou vendo nos preços das ações, pela quantidade de ações que eu tenho. Mas nada impede que no final do dia você feche lá com R$ 200. Ou seja, você perdeu mais de R$ 1.200, tá? Então você não pode ficar aflito com isso, não pode ficar emocionado com essa volatilidade do mercado. É onde você coloca ali o seu investimento e aguarda por muito tempo, né? Eu já tive um conhecido meu de Belo Horizonte que comprou ações da Petrobras na época que o governo abriu para você pegar o seu fundo de garantia e aplicar, tá? Ele comprou na época ações da Petrobras ou da Vale, se eu não me engano, a 30 e poucos reais, e quando ele vendeu elas 8 anos depois, elas estavam mais de R$ 300 cada um. Então, assim, é isso, é 8 anos, 10 anos, sabe? Sem olhar para aquilo, sem mexer, e aí o próprio operador dele, a própria agência pela qual ele comprou, foi instruindo, e nesse período disseram para ele, olha, venda, porque é o melhor negócio que você vai fazer agora. Então é isso, é você não ter pressa para isso, tá? Por outro lado, quem gosta dessa parte, quem é empresário ou tem vontade de ser empresário, é uma excelente oportunidade para você fazer dinheiro, levantar capital, né? Hoje, grandes empresas hoje entram para esse mercado não para aparecer, não porque eles querem alguma coisa, é porque é uma excelente oportunidade que você tem de conseguir dinheiro de uma forma mais fácil, né, do que você ir a bancos, fazer empréstimos, ir no BNDES. Ou seja, se a minha empresa é uma empresa sólida, eu tenho um bom nome, eu tenho um bom produto, as pessoas me conhecem, e eu entro num critério, eu passo por todas as provas que são me dadas, né, seja aí pelos órgãos competentes, eu posso abrir o meu capital, né, que é chamado de abrir o capital, e colocar o meu nome na bolsa de valores. E dessa forma, por exemplo, eu preciso fazer um investimento aí de R$ 1,5 milhão no meu negócio para expansão. Eu fatio parte da minha empresa, por exemplo, eu decido colocar lá 49% dela no mercado aberto. Ou seja, eu continuo com 51%, sócio majoritário, né? Eu dou as cartas, eu dou as regras, mas pego metade dela e coloco lá no capital aberto. Ou seja, eu faço lá facinho, 2 milhões e pouco nisso, tá? Então é um negócio muito interessante, muito bacana, tanto para quem investe, tanto para quem tem negócios, ok? Espero que vocês tenham gostado, né, essa aula de hoje. E na próxima aula agora nós vamos falar sobre sistemas financeiros para a gente fechar esse negócio de mercado financeiro, ok? Deixa eu abrir o exercício para vocês aqui, para a gente já trocar alguma ideia, porque se tiver alguma dúvida a gente já fala agora, né? Então nós vamos ter duas atividades aí, tá? Essas atividades, gente, eu gostaria que vocês tentassem fazê-la para mim mais rápido, me entregasse ela aí estourando sexta-feira, tá? Para eu fechar o quadro de vocês rapidão e já avisar aí se alguém vai ficar de recuperação. Acredito que não, tá? Pelo que eu tenho olhado aqui, acredito que não. Mas se houver, né? Se houver, eu tenho tempo hábil para fazer isso com vocês. Então a pergunta número 1. Imagine que você possui, em uma poupança, em um banco comercial comum, você tem lá guardado R$ 500, tá? Um valor de R$ 500. Se você quisesse investir esse dinheiro na Bolsa de Valores, na B3, tá? Quais seriam os passos que você deveria tomar para fazer essa compra de ações no mercado? Tá? Imagine que você tem R$ 500 guardados na sua carteira, na sua casa, num banco, enfim. Você tem esse dinheiro disponível para investir em ações da Bovespa.
tá? Quais seriam os passos que você deveria tomar para começar a fazer isso? Vai aí na internet, tá? Pesquisa aí quais são as facilidades e dificuldades de te investir em ações na bolsa, tá? Ou quais são os prós e os contras, qual é o passo a passo para eu investir na bolsa. Você vai achar N reportagens lá. Fique atento às melhores, né? As que encabeçam a página ali geralmente são as mais seguras, tá? Não vá pegando qualquer coisa, porque você pode ter algum tipo de dor de cabeça lá na frente. Segunda pergunta. Considerando que você pode investir esses R$ 500 na bolsa, em quais empresas você investiria? Ou seja, de quais empresas você compraria ações que vão te dar perspectiva de ganhos futuros? Tá? Você tem o dinheiro, você olhou qual é o passo a passo, agora você vai investir. Em quais empresas você investiria? De quais empresas você compraria ações? E que critérios você usaria para escolher essas empresas? Ok? Entra na internet, dá uma pesquisada aí sobre o assunto e mete bronca aí, faz o trabalho para a gente, que eu estou aguardando vocês, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar aqui no WhatsApp. Valeu, boa noite, muito obrigado e até amanhã.